Olá, estudantes! Continuando a nossa playlist, temos essa questão de calorimetria, que também envolve uma interpretação de tabelas. Essa questão de 2015, vamos lá. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia elétrica de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias que informaria a variação de temperatura no conteúdo da garrafa. Depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido da garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Então está aqui, essa é a tabelinha aqui, o quadro que ele falou aqui. Para atribuir uma porcentagem ao modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada, 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual é o selo que deveria ser posta na garrafa térmica testada? Galera, então basicamente essa tabela aqui é o que define uma garrafa boa e uma garrafa peba, né? Aquela garrafa boa, aquela garrafa que vai custar não sei quantos reais, aquela garrafa ali que você vai comprar no camelô. Então basicamente é o seguinte, o que é que nós precisamos fazer para saber esse tal percentual, para saber em qual categoria essa garrafa aqui se encaixa? Eu preciso fazer uma razão entre a variação de temperatura dentro da garrafa após as misturas e a temperatura de equilíbrio. E aqui vem a primeira pegadinha da questão. O aluno ele vai olhar para 16 graus Celsius, ele pode até pensar que essa é a temperatura de equilíbrio. Afinal de contas, eu misturei a água quente, a água fria, quando eu tirei a água da garrafa estava 16 graus Celsius. Então essa aqui é a temperatura de equilíbrio. Gente, cuidado, isso aqui é uma grande pegadinha nessa questão, tá? Por que 16 eu não posso usar como temperatura de equilíbrio? Simplesmente porque se passaram 6 horas, certo? Se passaram 6 horas. Entendo que quando a gente faz as misturas na garrafa, já está havendo a troca de calor lá dentro. Quando você tampa essa garrafa, lá dentro o líquido, a água nas duas temperaturas vão entrar em equilíbrio térmico. E é essa temperatura que eu quero, é saber essa temperatura de equilíbrio. É claro que com o passar das horas, o calor vai vazando, até que depois de 6 horas, lá dentro temos essa temperatura aqui. Mas o que eu quero é a temperatura de equilíbrio na hora que eu misturo as duas águas, as duas porções de água. Certo? E é isso que eu vou fazer agora. Então vamos determinar essa temperatura de equilíbrio de um sistema termicamente isolado, é claro. Então por isso que eu vou usar esta equação aqui, que é basicamente o somatório, que diz que o somatório das duas porções de água vai dar 0, ou seja, está em equilíbrio. Sistema isolado. Então se eu for abrir essa equação aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter as duas equações da calorimetria, o calor sensível. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena modificação nas massas. Então vocês reparem que aqui tem ms de massa de água fria e massa de água quente, mq. Se eu for substituir pelo que está escrito no texto, olha o que é que eu vou ter. Eu vou ter exatamente isso daqui, na proporção de 1/3 de água fria, então está aqui, ó, m/3, para 2/3 de água quente. Então está aqui, 2/3 de água quente. Por isso no lugar de mq está 2m/3. Então é isso aqui que vai acontecer. O que é que eu posso fazer agora? Matematicamente falando, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso simplificar m/3 em m/3. E eu também posso fazer o seguinte, eu também posso simplificar o calor específico. Afinal de contas, eu estou falando da mesma substância, tá certo? Se é a mesma substância, água, então o calor específico também pode ser eliminado. Eu vou ter simplesmente isso daqui. Já substituí a temperatura fria, está aqui 10, já substituí a temperatura quente, está aqui o 40. Eu vou simplesmente resolver essa equaçãozinha aqui e descobrir a temperatura de equilíbrio. Se eu for resolver, vai ficar desse jeito, 2 vai multiplicar TE, 2 vai multiplicar menos 40, vai ficar isso daqui. E resolvendo isso daqui, eu vou ter 30 graus Celsius. Ou seja, a partir do momento em que eu misturei a água fria com a água quente naquela garrafa, a temperatura de equilíbrio foi de 30 graus Celsius. Então você já sabe, em 30 graus Celsius é que é a temperatura de equilíbrio, e não 16. 16 é após 6 horas. Aliás, por falar nisso, a variação foi exatamente de 14 graus Celsius. Isso quer dizer que durante 6 horas
A água que estava lá dentro perdeu 14 graus Celsius de temperatura, diminuiu 14 graus Celsius. Então foi-se embora 14 graus Celsius em 6 horas. Vamos fazer essa porcentagem? Agora tudo que a gente tem que fazer para terminar a questão é simplesmente fazer essa porcentagem. A porcentagem, então, isso aqui é mais matemática do que física, é simplesmente a variação da temperatura dividido pela temperatura de equilíbrio, vezes 100, porque é uma porcentagem, vezes 100%. Se eu for substituir, eu vou ter simplesmente 14 sobre 30 multiplicado por 100. Eu posso simplificar 0 com 0 e eu vou ter 46,7%. Essa foi a minha variação. E vejam isso aqui, ó, 46,7 está entre 40 e 55. Então, na verdade, ele recebe o selo D. Logo, é a letra D de dado. Ok, galera? Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Até a próxima e bons estudos. Valeu, galera!